Olá, alunos e alunas do Juvenilha, é a professora Érica de Química e essa é a terceira parte do vídeo que traz esclarecimentos sobre o PET de Química. Essa terceira parte ela vai falar da quarta semana do PET, que fala sobre cromatografia. Vamos entender o que é essa cromatografia, tá? Lá no PET, na quarta semana, foi sugerido para vocês um experimento, né? Então, vamos entender como que é a técnica para que esse experimento seja executado de forma correta. A técnica de cromatografia, ela consiste em duas fases, né? Ela vai separar a mistura através de duas fases. Uma fase a gente chama de fase estacionária e a outra nós chamamos de fase móvel. Então, nessa ilustração, tem uma fita de papel. Essa fita de papel é a fase estacionária. E esse líquido vai ser a fase móvel, que vai subir pelo papel. E aí as substâncias vão ser separadas de acordo com o tipo de interação que ela faz com mais força, se é com papel ou se é com líquido. Se ela interage mais fortemente com papel, ela vai ficar fixada no papel. Se ela interage com mais força com o líquido, ela vai ser arrastada pelo líquido, né? Então, vamos entender tudo isso aí. Como que é a técnica de cromatografia? Então, ela é um método físico-químico de separação de sólidos dissolvidos em uma solução por meio da migração diferencial de seus componentes em duas fases immiscíveis. Então, uma fase móvel e uma fase estacionária. A fase estacionária é a parte onde o componente é arrastado e se fixa. No caso do experimento que foi sugerido, é o papel, né, que foi sugerido usar o papel de filtro de café. A fase móvel, ela pode ser um líquido ou um gás que arrasta o componente da mistura pela fase estacionária, podendo ser a água ou o álcool, por exemplo. No experimento sugerido no PET, ele pediu para a gente usar o álcool. E essa técnica ela é utilizada para determinar o número de componentes de uma mistura, bem como identificar quais são essas substâncias. Então, vamos ver um exemplo. O que a gente tem aqui nesse exemplo, que é a técnica de cromatografia que foi pedida para vocês ilustrar. Aqui a gente tem um papel, né, um papel filtro, que pode ser o filtro do papel de café mesmo, e a parte líquida, que aí pode ser álcool ou pode ser água. O que foi sugerido para vocês é usarem o álcool. O que vai acontecer? Quando a gente fizer um ponto com uma tinta, uma canetinha, né? Essa tinta, ela é constituída por vários corantes. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ver que vai virar uma mancha nesse papel. Né? Os componentes da tinta, eles vão separando. Né? E por que eles vão separando? Porque existem alguns componentes que aderem mais ao papel e outros que aderem mais à fase móvel, né? Ao álcool. Então, quem tiver uma interação maior com o papel, vai ficar aderido mais fortemente ao papel, mais para baixo. Quem tiver uma interação mais forte com o álcool, vai subir junto com o etanol nessa fita de papel. Então, aqui eu consigo ver facilmente que esse pontinho de tinta, ele tem vários pigmentos, né, que foram arrastados pela fase móvel, pelo álcool, e ficaram aqui estacionados no papel. Tá? Então, eu consigo ver a separação dos pigmentos desse pontinho aqui de caneta. Né? Então, todas essas colorações aqui fazem parte desse único pontinho, né? Então, o que aconteceu, pessoal? Nós observamos que quando a gente adicionou o solvente, que é o álcool, as cores começaram a se espalhar e, em alguns casos, notamos a presença de mais de um corante na composição de tinta de caneta, né? Que é o que a gente pode observar aqui. Isso aconteceu porque alguns corantes interagem mais fortemente com o solvente, que no caso é o álcool, né? Que estão em movimento, se espalhando pelo papel, e já outros interagem melhor com o papel, né, que é o que está parado. Então, nessa técnica, resumindo, o que a gente pode ver? Os pigmentos separaram, né, eles foram levados pelo solvente, e nós podemos observar que apenas um pontinho de tinta
né? Ele não é uma cor só, tem várias cores que constituem ele, né? Que são os pigmentos, que foram separadas pela técnica de cromatografia de papel, tá? Então, essa semana do PET, ela pede justamente para vocês fazerem esse experimento, né? Então, é de forma ilustrativa, tá? Eu espero que com esses 3 vídeos eu tenha ajudado vocês a entenderem melhor esse PET, tá? E aí eu quero que vocês se cuidem, né? E nós vamos nos comunicando pela nossa sala de aula online, tá bom? Um abraço aí a todos.